Seguimos com Roda Viva Pernambuco, agora o último bloco, a vice-governadora do estado de Pernambuco, Luciana Santos, que pertence ao presídio PCdoB, conosco aqui nos estúdios, os colegas jornalistas. Antes de passar para o Gilvan, só uma perguntinha, que eu tenho medo de terminar o bloco, governador, e não consegui fazer essa pergunta para a senhora. Não está na hora de acabar com esse negócio de Lula livre, Lula livre, Lula livre e achar outro mote, não? Olha, para a luta geral que a gente precisa enfrentar no país... Esse é o mote? Não acho que esse seja o mote. Eu acho que o mote é a composição de frente ampla. Todos aqueles setores que tiver algum tipo de insatisfação. Por exemplo, eu me lembro das manifestações enormes do impeachment da Fiesp, do Pato, etc, etc. Quando o Temer assumiu, quando houve a mudança da taxa de juros de longo prazo do BNDES, o primeiro a se colocar contra foi exatamente a Fiesp. Então, são essas contradições que eu acho que nós precisamos encampar. Agora, a luta por Lula livre é o debate da justiça ou não da prisão dele, né? Que também é necessário se fazer, que faz parte da luta democrática no Brasil, porque hoje é Lula a vítima e pode ser qualquer um outro se... como as nossas convicções, do mesmo jeito que parte do Poder Judiciário, né, da Lava Jato, diz que está preso por convicções, as nossas convicções é que elas têm caráter eminentemente político para a prisão dele. Né, e não é pelo aspecto da corrupção. Mas ele é um preso político, na minha opinião. Ele não é uma sombra tão grande para qualquer outra liderança que surja no país para ter o tamanho e a dimensão de Lula, assim. Falar em Lula não é de repente um peso tão grande para que surja outra liderança que tenha a dimensão e a amplitude que Lula tem para essa geração que o viu crescer e vamos dizer assim, declinar. Ser preso, e fala também, que politicamente. a sombra dele atrapalhou, né? Talvez até cause aqueles ataques de loucura de Ciro Gomes ali. Lula tá preso, que Ciro teve também. Lula tá preso, babaca. Né? Enfim, talvez ele não seja uma sombra tão grande que impeça o crescimento de outra liderança do seu tamanho, com a sua dimensão, com o seu poderio de alcance junto à população. É porque é um legado. É inconteste os feitos que Lula fez como presidente da República. Foi um momento de grande inclusão social no país. O Brasil saiu do mapa da fome, né? O Brasil enfrentou a desigualdade regional. O Brasil ampliou as vagas nas universidades. Teve um dos maiores crescimentos da sua história, com pleno emprego. Então, é muito forte o legado. Quando se compara com a situação de crise econômica, não é à toa que ele liderou as pesquisas por um longo tempo na disputa eleitoral. Porque segurou até demais, talvez. Independe da vontade, da subjetividade. São dados da história concreta. E não tem como você não coexistir com isso. E defender esse legado, e defender a liderança política dele no momento em que é evidente que existe alguma coisa que não é baseado nos dados de provas, porque se assim fosse, não era ele só que estava preso, não é verdade? Outras lideranças políticas, né, que vivenciaram esse fenômeno do Brasil, que a matriz dessa história toda são os financiamentos das eleições, que já deveria ter acabado há muito tempo o financiamento privado e que aconteceu só recentemente, quando a gente aprovou no Congresso Nacional o financiamento público das eleições. Então, é por isso que há todo um movimento, uma contestação da legitimidade dessa prisão, se ela não teve o caráter e é uma estratégia para tirar da disputa um candidato muito forte do nosso campo. Esse é que é o debate que foi feito e que ainda existe no Brasil. E da justiça ou não dessa decisão. Por isso que eu acho legítima a luta pelo Lula livre
Embora Perfeito. ache que essa não é cansando. o vetor único nem principal da nossa agenda, da agenda do país. Mas ele existe e é um debate necessário. Pegando esse simbolismo do caso do ex-presidente Lula e trazendo um assunto que sai um pouco do país, mas que é muito simbólico para os partidos de esquerda. O governo da Venezuela. Por que os partidos de esquerda têm tanta dificuldade de reconhecer que ali a gente tem uma ditadura e não simplesmente uma turbulência política? É porque às vezes Eu lembro quando que a presidente do PT É foi que- para lá, viu? A Gleisi Hoffmann Na foi pra posse lá. que Hã? teve a posse, né? Que Foi para a O posse. PCdoB também divulgou uma carta em defesa dele recentemente. Né? É porque quando você tem uma luta muito radicalizada, política e ideologicamente, você tem muita dificuldade de interferir, de se posicionar. Eu acho que o Maduro não tem nem comparação com o que foi o Hugo Chávez para a Venezuela. É pior? Eu acho que o Hugo Chávez era uma liderança política madura, que tinha muita bagagem, era bem formado politicamente. tinha É um regime legitimidade. miserável, Eu né, acho governadora? que Maduro Distorceu. certamente cometeu tantos erros que tá embolado numa confusão gigantesca, né? Mas tem uma hora que você fica numa polarização política e ideológica que ou você defende algum tipo de regra democrática, principalmente não interferir nos processos, que eu acho que isso é o que é mais caro para nós. Aliás, o Estado brasileiro, mesmo no tempo da ditadura militar, sempre teve uma atitude diplomática de respeito à autodeterminação dos povos. E ali, por outro lado, você tem golpe contra golpe. Né? Teve as eleições, aí o outro Mas não teve disse eleição, né, disse né, que é o governadora? presidente Não teve presidente eleição do ali, né? Congresso, disse que ele é quem vira o presidente. A impressão que Mas dá não é que a, teve eleição ali, né? a impressão Não que teve. dá é mas que a a- manutenção mas- dele lá no poder está mas- custando o sofrimento do Do povo todo. Né? É o O que a senador gente Humberto vê. Costa mas- defende que é mas- os Estados Unidos tentando implantar uma ditadura na Venezuela, porque tem esse Não, discurso. é um negócio de A doido. senhora concorda com essa ideia de que é uma ditadura tentando suplantar a outra? Olha, os Estados Unidos sempre e continua tendo muita influência e interferência nas disputas da América Latina. Isso é histórico e continua sendo assim. Mas isso justifica a não- presidente do PT ir lá? Eles têm todo tipo Bater de... palma para a ditadura daquela. Eles nada mais, nada menos, eles grampearam a presidenta Dilma. Quem Eles grampeou? Os Estados Unidos? O governo, Oxe, aonde, governadora? por pressão, mas isso o Snowden, isso Mas isso é são conversa, dados pelo amor de Angela Deus. Merkel na Alemanha, eles grampearam. Mas isso não é história, nem é comprovado. Mas vamos voltar para a Foi Venezuela. comprovado pelo Snowden. Vamos voltar Não, o que para a eu quero- Venezuela. o que eu- o Qual que é a eu- sua posição em relação à Venezuela? A minha posição é que o governo Maduro comete muitos erros. Mas na polarização política e ideológica, nós temos que não interferir nos processos internos dos outros países. É equivocado isso. Quem é que vai ter o critério da verdade? Quem é o juiz desse processo todo? Porque há um processo não é claro posto. para vocês, não. Há um- Veja, há um felizmente processo- a senhora não foi para lá, para a Venezuela. A Gleisi ainda foi, Gleisi foi. e cometeu talvez esse destempero. Mas não é claro, e aí eu pego o que Gadelha diz, não é visível que está uma opressão pesada na sociedade, que as pessoas estão saindo morrendo de do fome, país, as pessoas estão saindo do Que tem uma país, crise fugindo. econômica sem precedentes e sem conteste, né? Tanto Mas que está nós matando estamos tendo uma gente, evasão. governador. Eles estão expulsando as pessoas praticamente. A fronteira mesmo mas aqui que você recebe tem que todo ter dia gente. soluções, que eles é que têm que ter soluções democráticas Mas isso não entre é se eles. acovardar, não? E quem vai ser o juiz dessa equação? Quem tem mais condição? O Brasil não tem condição de ser o juiz dessa equação? Não, Os Estados Unidos eu não tem acho que condição de nenhum ser... país no mundo, todo tipo de intervenção sempre deu errado, sempre deu em zebra. Não conheço nenhum tipo de interferência de um país sobre a democracia do outro que tenha dado certo. Em nenhum caso do mundo a gente vê Mas a senhora coisa entende que a com esse Venezuela não é um precedente. regime democrático? Depende. Eu não conheço as... o que eu digo é que o governo Maduro não reuniu as condições políticas para a governabilidade e que cometeu muitos erros. O ideal seria uma nova eleição? Agora, o que é mais ou menos democrático é muito difícil de você medir, porque eu também não acho democrático o que o presidente do parlamento quer fazer.
de Uma dizer eleição que nova. ele é que vai virar o presidente da Mas não é República. a Constituição Isso que também diz isso não é lá? democrático. Não, a O Constituição não presidente, diz isso, não. o presidente do Congresso, o Congresso declarou vago, porque o Congresso é a maioria de oposição, declarou vago e ele, em tese, chamaria novas eleições dentro de 90 dias, pelo que ele proclamou. Mas a questão é, nós tivemos governos de esquerda e de direita na América Latina. Mujica é um exemplo do governo de esquerda, respeitou-se a regra democrática, saiu. Bachelet, que foi uma presidente chilena, ela filha de um torturado, de um morto político na época de Pinochet, fez o governo de esquerda, passou adiante. O que a gente está vendo na Venezuela... O Brasil também. O que a gente está vendo na Venezuela não extrapola qualquer tipo de democracia mínima, porque não está ali... me parece que o Maduro se apeou tanto ao poder que ele não está mais conseguindo fazer um jogo democrático a fim de que o país siga a normalidade democrática. E aí, por isso que o porquê da minha pergunta anterior, por que os partidos de esquerda têm tanta dificuldade? Será que é só uma questão ideológica? É difícil ver que ali tem uma democracia ou disforme, ou uma democracia praticamente acabada? Esse é o meu questionamento, porque isso é de um simbolismo muito forte para as pessoas que têm uma relação com a democracia, que ela tem que ser mais fluida. Não, eu não questiono que a democracia está fragilizada. O que eu questiono é que qual é a saída política que você vai colocar, qual é a saída política que está posta? Vai ser o Brasil que vai decidir isso? Vai ser os Estados Unidos que vai decidir isso? Tem que respeitar a autodeterminação do povo da Venezuela, que tem que encontrar o seu caminho. Ali nós vivemos, desde o período de Hugo Chávez, golpes e contragolpes. Hugo Chávez sofreu um golpe militar, que depois ele resolveu de outra... Ele também deu. Ele deu golpe e ficou quantos anos no poder do Chávez? O primeiro golpe que ele deu, ele foi preso. O primeiro que ele tentou, ele foi preso. Aí depois ele foi eleito. Ele foi eleito e... 96. E eleição? Esse é o grande questionamento, é o modelo de eleição, que é o que se está colocando agora, né? Mas eleição que era tabica. Foram modelos de eleição que dentro do espaço democrático e do parlamento deles, eles estabeleceram. Porque também, se a gente for olhar as nossas eleições também tem muitas variáveis que não são tão democráticas assim. As eleições são muito decididas pela influência do poder econômico, não é? Então, a subjetividade bélica, né? O povo, existe muitas subjetividades e cada povo tem a sua tem que encontrar o seu caminho de saída política. Agora, é em contexto que tem uma crise sem precedentes que tem que ter algum desfecho e que tem que passar por algum desfecho democrático. Vamos fazer as perguntas. Mas não de um presidente do parlamento que diga, não, agora sou o presidente. Aí é uma coisa, virou dois bagunça. pesos e duas. Vamos fazer pergunta rápida, porque está terminando o tempo. Rapidamente, o que é que a senhora acha de Jean Willis pedir para ir embora do país, dizendo que está sendo perseguido e pensa em pedir exílio político? Eu acho que ele faz uma opção, não é? Diante de um fato que é real. Ele sofreu ameaças, eu sei disso porque Manuela sofre isso cotidianamente. Mas veja que a gente sofre ameaça todo dia também, a gente não pode sair do país não, governador. Não, mas a ameaça de natureza política, né? de você ameaçar por questão de diferença de opinião, isso é inaceitável. E você, ainda mais no caso dele, que teve uma militante, um quadro político assassinado, que foi Marielle Franco, e no estado do Rio de Janeiro. Jair, quer perguntar, depois Rebeca, depois Tassiana. Por favor, Jair, pergunta rápido para a governadora responder. Governadora, quem investiga o Supremo Tribunal Federal? Alguém investiga o Supremo? Alguém investigaria o Supremo? As ações do Supremo? Depende, os senadores não assinaram. Não assinaram. Para o Gilmar, por exemplo, alguém tem condições ou merece o judiciário brasileiro. Ele merecia ter uma instância que o investigasse? Eu acho que todos os poderes da República têm que ficar passivos de investigação. O aspecto moral, do ponto de vista da ética, do cuidado com o bem público, isso não deveria nem ser bandeira
de debate. Isso devia ser parte precípua, né, do sistema de poder político no país. Então, eu acho que todos os poderes têm que estar passíveis de todo tipo de investigação, porque isso diz respeito ao erário público, né, ao bem da população, que precisa ser transparente e precisa estar a serviço de desenvolver, de inclusão social. Então, acho Isenção que de todos interesses, os poderes têm que estar, sim. Governadora, pegando o gancho de investigação, CPI, atores do PSL reclamam de que haveria uma certa pressão em Maia para que a CPI da Uni não fosse instalada. Como é que a senhora avalia essa questão? Há, de fato, uma pressão? Eles falam, inclusive, há quem diga, né, atores do PSL, falaram que essa eleição da mesa diretora, o apoio do PCdoB à Maia, poderia ter relação. O que é que a senhora responde em relação a isso? Mas qual é a denúncia que teria contra a União Nacional dos Estudantes? Isso faz parte... Seria para investigar convênios, né, com o governo federal entre 2011 a 2014. Mas esses convênios estão sendo prestados contas junto ao Tribunal de Contas da União. Há um processo em curso que não tem nada que possa justificar uma CPI. Isso é mais um capítulo da luta política radicalizada no Brasil, de criminalizar os movimentos sociais. Isso é conversa de jornalista. De carimbar os sindicalistas, o MST. É esse processo da luta política radicalizada no país que quer carimbar os movimentos sociais e criminalizar os movimentos sociais. Aliás, faz um mês que a gente não vê nenhuma ação do MST, nem Guilherme Boulos, sumiu, não há nada que justifique, não há denúncia. Ela é uma variável eminentemente da luta política no Brasil para criminalizar, para esvaziar, para matar por inanição uma reação dos movimentos sociais, como aconteceu com a reforma trabalhista. Quando você tira o imposto sindical, você quer matar por inanição algum tipo de reação popular às agendas que querem impor para o país. Governadora, a senhora se expõe como uma feminista no governo Paulo Câmara. Ainda há muitos preconceitos e preconceitos, mesmo depois da vitória da senhora, sendo uma mulher ali ao lado de tantos homens? Não, sem dúvida, né? Nós temos uma história não só do país, do mundo, né? De uma cultura machista muito arraigada, né? Ainda na população brasileira, e que você enfrenta isso com políticas públicas concretas, né? Com políticas de emancipação feminina, né? Com políticas que possam dar ênfase ao papel subjetivo e histórico das mulheres para ajudar na mudança, né? Porque esse é um aspecto cultural que a médio e longo prazo é mais difícil de você superar, mas que é necessário você persistir a seu tempo, né? E poder fazer valer uma luta que possa inverter esses indicadores que são tão cruéis quanto a condição feminina, né? Nós somos as mais desempregadas, somos as mais vítimas da violência doméstica, né? As mulheres têm a prática do feminicídio, que você é assassinado só pelo fato de você ser mulher. Isso por si só é uma situação inaceitável, né? Da Idade Média, e que nós temos que fazer todo tipo de enfrentamento. Lula vai ser solta, governador? Eu penso que se prevalecer, não é, o devido processo legal, em algum momento isso vai acontecer. Governadora, não vai dar tempo não, Renatinha. No bastidor você faz para divulgar na coluna amanhã, tá certo? Governadora, obrigado pela atenção, nosso tempo acaba. Aos colegas aqui, hoje foi a turma do Bolinha versus a turma da Luluzinha, né? Foi muito boa a sua participação, obrigado pela atenção. E até um próximo encontro aqui no Roda Viva, tá certo? Tá bom, eu que agradeço. Foi um bom bate-papo. Que bom. Você que perdeu algum trechinho do programa, acompanha nas mídias sociais, vai estar disponibilizado no YouTube, no Facebook, no Instagram. Obrigado, Renata, Tassiana, Rebeca mais uma vez, Gilvan, Jairo, Gadeira, muito grato. Vamos encerrar com a charge? Dá para encerrar com a charge aí, Ronaldo? Dá? Vamos. Vamos lá, olha aí. Então tá bom. Perfeitamente. Obrigado. Até o próximo encontro. Terça-feira que vem, João Campos, aqui no centro do Roda Viva.